Olá, boa noite, é um prazer estar aqui e hoje o nosso tema será criança interior, feminino masculino, e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença olhar algumas relações a partir de uma nova perspectiva. Estou aqui em Porto Seguro e o que era para ser feito ontem não rolou. Um motivo mais do que justo, mas aqui acomodada, eu tenho certeza que nós vamos fazer boas trocas, porque cada vez mais eu vejo o quanto a nossa criança afeta as nossas relações, e essas relações, quando elas são afetadas, o quanto a gente modifica, o quanto a gente não tem a menor consciência de que a vida pode ser mais fácil, de que os aprendizados nas relações também dependem de nós. Então, bem-vinda, Rose, bem-vindo, Flávio. É um prazer estar aqui. Eu espero que hoje a gente consiga trazer essa perspectiva aí de quem sou eu aí numa relação afetiva, qual é a minha expectativa, o que eu busco e principalmente como é que a gente pode ter consciência e aprender a fazer diferente na nossa história, nas nossas relações, construindo relacionamentos muito mais em harmonia, muito mais saudáveis, a partir de quem eu sou, enquanto mulher, enquanto energia adulta, enquanto escolha, quais são as opções que eu tenho feito, e hoje é o nosso tema da noite. E eu queria saber, para vocês que estão aí, como é que estão as relações de vocês, porque, gente, eu tenho ouvido algumas coisas que eu fico verdadeiramente chocada de perceber o quanto a gente pensa que uma coisa não tem a ver com a outra, mas quando você vê ao nível mais profundo, o quanto a inconsciência nos torna reféns de relacionamentos lixo. Na verdade é esse. E quando você tem consciência, você fala, não, produção, não mereço isso, por favor, me manda alguma coisa melhor, porque quem não merece isso sou eu. Você já passou por isso? Para vocês que estão entrando, vocês já passaram por isso, já viveram alguma coisa semelhante? Maria Deia, já viveram algum relacionamento em que você olha e você fala, não acredito que eu estou vivendo isso? Ou você conhece alguém, porque falar de alguém é mais fácil, né? Você conhece alguém que viveu ou que vive uma relação e que quando se apercebe, é uma relação que você fala, não é possível que a pessoa está vivendo isso. Você já conhece alguém ou já viu alguém assim? Bem-vinda, Cidinha. Já viveram um relacionamento que você olha e você fala, não, isso não está acontecendo? Vocês já viveram ou já viram alguém que já se separou e quando sim, eu conheço. Como que é essa história, Cidinha? Porque eu vi essa semana no Instagram uma pessoa famosa aí, ele falando sobre o feminino, gente, é de dar risada, porque ele fala que as mulheres ficam num lugar de falar, nossa, meu parceiro se separou de mim e eu tenho certeza que ele vai voltar. E aí ele fala, não, ele não vai voltar, porque se ele tivesse que voltar, ele não teria ido. E um outro momento ele fala o quanto muitas vezes a pessoa fala, ai, mas ele gosta de mim, porque ele me liga, ele procura saber se eu tô bem, ele fica preocupado comigo, se eu tô comendo, se eu tô saindo, e ele fala, não é isso, não é preocupação, é cachorro mijando para marcar território, para que você não fique bem, achando ainda que você fez alguma coisa errada.
E enfim, vai por aí o nível de coisas que a gente acaba fazendo sem ter a menor consciência de que não, a gente não controla o outro e nem o que ele pensa, nem o que ele quer. Um casamento de aparência, ambos têm parceiros paralelamente. É isso. Bem-vinda, Larissa. E quando você olha para esse relacionamento, que é um casamento de aparência, Cidinha, quando você imagina que uma pessoa se dá ao trabalho de fazer de conta que tá bem obrigada na relação, por trás do estamos juntos, vamos fazer de conta que tá tudo certo, existe uma criança que diz: eu não posso deixar esta mulher embora ou este homem embora. Então vamos fechar os olhos. Sabe criança que brinca de 8 meses? Vamos fechar os olhos, vamos brincar. É isso. Vamos brincar que tá tudo certo. Vamos brincar que a gente tá feliz. Vamos fazer de conta que a nossa família é a própria família Doriana. Mas acho que o mais difícil aí, o mais dolorido é: vamos fazer de conta que a gente é feliz. Porque se eu não fizer de conta que eu sou feliz com você, eu vou abrir espaço para que outra pessoa me faça feliz. E aí eu corro o risco de abrir mão de você, porque de mim eu já abri mão há um tempo atrás. Eu corro o risco de abrir mão dessa relação, que tá ruim, mas tá bom, porque pelo menos garante pertencimento, garante sobrevivência. Então, dentro dessas relações, a gente vai para esse nível infantil, que é medo de não dar conta da própria vida, medo de não dar conta da vida dos filhos, medo de passar fome, medo da ausência, medo da falta, enfim. E a gente vai vivendo essas coisas sem ter menor noção mesmo de que a gente pode viver uma história diferente, de que eu sou capaz de manter uma família, de sobreviver. Óbvio que quando você soma 1 mais 1, 2, você garante que você tem um padrão de vida a mais. Um só, você vai ter certeza que esse padrão de vida vai descer mais. Mas não quer dizer que os filhos prefiram os pais em casa brigando. Muitas vezes os filhos chegam no consultório e falam: eu preferia que eles tivessem se separado lá atrás do que ter visto a vida inteira o meu pai e a minha mãe se matando dentro de casa. E se não é se matando no sentido literal, de ficar se pegando fisicamente, é no nível do desrespeito, que dá na mesma, gente. Os filhos, eles preferem os pais um longe do outro, do que os pais juntos, brigando e tendo muitas vezes os filhos como alvo de, fala isso pra sua mãe, pede aquilo pro seu pai, e aí fica nesse meio desse jogo, e muitas vezes a criança fala: eu sou o garoto de recado, eu sou a menina de recado. E isso é muito ruim, porque quando a gente vai para uma vida adulta, eu entro nesse lugar. Se eu fui a menina de recado lá atrás, eu continuo fazendo muitas vezes o mesmo papel, seja numa relação afetiva, e aí eu entro como mediadora de conflito entre meu parceiro e os filhos, entre o meu parceiro e os meus pais. Eu fico entre mediadora de conflito entre os meus chefes, entre os meus pares, entre colaboradores, enfim. É uma situação extremamente tênue, é uma linha que divide uma relação equilibrada e harmoniosa do que separa uma relação totalmente perturbada, totalmente comprometida. A grande questão aí é o que é que a gente gostaria, ou como a gente gostaria que as relações fossem. Mas, além disso, o que eu preciso deixar de fazer, ou o que eu preciso começar a fazer para que esta mulher que está aqui e que busca uma relação saudável, o que ela precisa modificar para que isso verdadeiramente aconteça. Porque não adianta a gente continuar
fazendo mais do mesmo, esperando que o milagre aconteça e que a resposta seja diferente. Se você faz mais do mesmo, resposta igual, sempre a mesma. Para que as respostas sejam diferentes, você precisa começar a mudar a sua perspectiva, a sua forma de ser e agir no mundo, e principalmente, você precisa começar a olhar o mundo a partir do seu centro. O que eu preciso mudar em mim para que as relações, para que tudo que me cerca seja de um jeito diferente do que é hoje. Letícia, bem-vinda. Eu sentei em cima do óculos, gente. Praia, você sabe, né? Tô aqui numa vidinha difícil. Bem-vinda, Sara, Adriana. A gente tá falando hoje do masculino e feminino, relacionamentos e como a gente lida com tudo isso, né? Quando eu ouvi esse homem falando do quanto as mulheres chegam num lugar de desvalorização, e aí a gente está falando de energia, a gente está falando de um feminino ferido, mas a gente também está falando de uma mulher ou de um homem, e a gente está falando da própria energia feminina e masculina em desequilíbrio, porque tem uma criança que toma a frente e fala que quem manda sou eu, quem vai cuidar disso sou eu, e aí a gente vai atropelando, se atropelando muitas vezes, sem ter a menor noção de que as coisas podem ser diferentes. E aí a Cidinha trouxe uma história de um casal que vive dentro do modelo família Doriana, porém eles têm relacionamentos paralelos. Dentro desse lugar de me relacionar, de tá ruim, mas tá bom, manter essa relação, ou chega, vou dar um ponto final e eu vou começar uma vida nova, eu preciso sair do -1, ir para o 0, e o 0 dentro de uma relação ou dentro da nossa história é o lugar em que a gente passa um monte de versões do que eu quero para mim, do que eu não quero para mim, de qual é o próximo passo, de qual é o caminho que eu acho que eu preciso seguir para que a minha vida seja diferente do que é hoje. Do -1, eu tô num lugar do tá ruim, mas tá bom. Eu tô num lugar de que, por favor, cuidem de mim, me deem tudo o que eu preciso, não me abandonem, porque sozinha eu não consigo viver. E eu fico nesse lugar do -1 mais pedinte, que é esse lugar de eu não sei como fazer sozinha. Como eu não sei, eu preciso de alguém que garanta que eu não vou sentir falta de nada disso. Quando eu tô nesse lugar esperando ainda alguém que me garanta que eu não vou sentir falta, que aquilo vai ser o suficiente, eu ainda continuo no -1. Quando eu escolho olhar para a minha vida, para as minhas escolhas, mas principalmente quando eu decido fazer com que eu me torne autorresponsável pela minha vida e pelas minhas escolhas, eu saio do padrão negativo e eu vou para o 0. Esse 0 é o momento em que eu paro e eu começo a falar eu comigo. O que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu posso fazer para modificar essa história? Qual é a expectativa, qual é a perspectiva que eu tenho na relação com esse homem ou com essa mulher ou com essa pessoa que está aqui comigo dividindo o espaço na cama, na vida, nos momentos que deveriam ser minimamente bons e não está sendo. Quando eu estou nesse lugar do 0, eu estou num lugar em que eu começo a questionar o que eu estou fazendo da minha vida, com a minha história. E esse é um lugar em que tem muita dor, porque muitas vezes a gente olha e fala, meu, que eu fiz? O que eu fiz com o meu tempo? O que eu fiz com a minha juventude? O que eu fiz com a minha energia? O que eu estou fazendo quando eu acordo e eu olho essa pessoa do meu lado? Ou quando eu passo o final de semana com essa pessoa e chega na segunda,
Eu me sinto vazia e não tem nada que complemente, não tem nada que venha de fora, que me preencha. Esse é um lugar que vem muita dor, muita tristeza e que muitas vezes as pessoas morrem de medo, porque esse é um lugar que a gente vai para o fundo do poço. E do fundo do poço só tem um caminho. Quando você vai para ele, chega um momento em que você pisa e você tem que voltar. Mas enquanto você não vai até o fim, e esse é o maior dos medos, é o que faz com que as pessoas abandonem o processo terapêutico, é o que faz com que a pessoa deixe de buscar o autoconhecimento, deixe de buscar formas de ser e viver diferente, passe a olhar para o mundo. Ah, tá bom. Ah, tá bom. As pessoas são assim mesmo. A vida é assim mesmo. O casamento é assim mesmo. As mulheres da minha família todas fazem assim. Os homens todos agem do mesmo jeito. As pessoas não são confiáveis. Então, dentro desse lugar do zero, é o lugar de revisitar crenças, padrões repetitivos. É o lugar de a gente olhar e falar assim, mas peraí, quem disse que os homens são todos iguais, que as mulheres são todas iguais, que as relações precisam ser todas iguais, que as pessoas não são confiáveis, que a vida não é difícil? Quem disse que eu tenho que acreditar que tudo que os meus pais viveram precisa ser uma repetição na minha vida constante? Quem disse isso? Quem disse que tudo que eu desejo é uma utopia, que eu desejo alguém que seja inteira ou inteiro, um parceiro ou uma parceira, alguém que eu possa olhar e falar, hoje eu não tô bem e eu quero só um colinho, eu já falei isso na semana retrasada, ou alguém que eu simplesmente olho e falo, hoje eu tô virada no girar e eu não quero nem, não olha pra mim pra gente não brigar, sabendo que a pessoa não vai ficar com medo de mim, sabendo que a pessoa não vai bater a porta pelo medo de não dar conta da minha raiva, quando eu tenho certeza de que essa pessoa que está do meu lado, que ela pode sustentar minha raiva, minha dor, minha tristeza, minha frustração, eu sei que eu posso ir no topo dela e que o outro está aqui do meu lado. Quando eu olho para alguém que está aqui do meu lado e que eu tenho que ficar zen o tempo todo, blasé o tempo todo, é sinal de que quem está aqui do meu lado não é energeticamente uma pessoa confiável. E aí a probabilidade de eu ficar nesse -1, porque esse 0 o outro não vai dar conta, é quase um período de oscilação. Eu saio do -1, vou para o 0, mas a chave, a virada de chave é você sair do tá ruim, mas tá bom e ir para o +1, que é um lugar de escolhas. É um lugar de você dizer, eu não gostaria que as coisas fossem assim e eu vou fazer tudo o que for possível para que elas deixem de ser assim, para que a minha vida passe a ser uma vida mais prazerosa, mais plena, para que todas as formas de olhar para o mundo, elas se baseiem a partir de uma nova perspectiva. E para isso, eu não preciso acreditar que aquela pessoa que foi embora, ou que eu falei chega, não dá mais, ou que simplesmente olhou para mim e falou assim, ó, Eunice, não vai dar mais. Eu não preciso ficar acreditando que essa pessoa vai voltar. Eu não preciso construir um castelo de areia tendo a certeza de que o outro vai voltar algum dia transformado num grande cavalo branco para me salvar da vida miserável que eu escolhi viver, para muitas vezes punir o outro por ele ter me abandonado, por ter deixado os filhos, por ter feito isso, por ter feito aquilo. E isso, gente, eu tô falando de utopia? Não, tô falando porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Ah, é normal? Não, mas infelizmente é muito mais comum do que eu gostaria de falar para vocês. E quando a gente vai para esse lugar desse senso comum,
por mais que a gente tenha um alinhamento em que a gente não quer que as coisas aconteçam do jeito A ou B, nós estamos quase mergulhados numa roda de samsara, em que o normal é a gente reclamar do parceiro ou da parceira, o normal é a gente reclamar, mas não fazer nada para permanecer num lugar diferente. O normal é a gente continuar nessa queixa e mesmo assim eu acordo e falo, quando você tem esse para essas relações, é sinal de que puta que merda. E aí esse ele vem no sentido de não tô gostando de nada disso. Mas se não tá gostando, por que você tá ficando? Por que você permanece fazendo mais do mesmo, fazendo a mesma coisa? E aí, Cidinha, a traição é fruto desses pactos de eu finjo que eu não tô vendo você ter alguém, você finge que não tá vendo, continuamos juntos, eu sustento você financeiramente, você me sustenta energeticamente, porque aí existe essa compensação de primeiro estágio, né? Eu não te dou nada além de tudo que eu já te dou, então você não conte comigo além. Mas tudo que eu te dou, eu mantenho. E aí eu tô falando tanto do feminino quanto do masculino e dos pactos que foram feitos. E aí você não me pede nada além disso, porém, tudo aquilo que eu vou te dar vai ser mais do que suficiente para te nutrir. E o resto pode buscar ali com o vizinho da esquina, com a amiga dali do gato, do cachorro, do periquito. Tá tudo bem para mim que você tenha um parceiro, tá tudo bem para mim que você tenha uma parceira. Atendi uma pessoa há um tempo atrás e aí ela descobriu que esse parceiro tinha uma outra namorada, muito mais jovem que ela. E quando ela descobre isso, ela passou um ano para descobrir o que é que ela ia fazer com aquela informação, porque ele era super carinhoso, mas entrou num jogo de dizer, olha, o nosso casamento não tá bom, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você isso? Por que você aquilo, outro? E ela começou a terapia trazendo essa dor de que o casamento estava por um fio, porque ela deixava de fazer algumas coisas em detrimento a outras. Pensa numa pessoa lá no fundo do poço, em que toda desgraça do mundo, a responsabilidade é dela. E quando a gente olhou para essa menina, ela teve, é quase como se fosse uma ficha que cai. Porque ela olha, ela fala assim, Eunice, eu tô fazendo a mesma coisa na minha relação de quase 30 anos. E eu falava, então, enquanto a gente não sabe, não sabe. Quando a gente sabe, a gente pode escolher fazer diferente. A gente pode escolher seguir um novo caminho, a gente pode escolher. Mas enquanto eu não sei, eu vou encontrando um monte de desculpas para justificar a minha incompetência emocional, a minha incompetência enquanto mulher. E aí, se a gente pensa, gente, até 1970, a mulher, para trabalhar, ela precisava da autorização do homem. Dentro dessa autorização do homem, do marido, né? Do pai, do marido, ela precisava garantir que ela ia dar conta de tudo, de fazer tudo. Ela precisava garantir que ela ia dar conta. Deixa eu ver aqui, gente. Boa noite, Josi, Danilo, Selma, Tânia, bem-vindos e bem-vindas. Ângela, bem-vinda. Penha, tudo bom aí? Ângela, você tá pedindo para entrar ou não? Porque acho que tá ali ver solicitação. Enfim, a mulher em 1970, ela tinha que pedir autorização pro marido para trabalhar. E era muito facilmente
o caminho que o homem tinha para chegar no trabalho dela, se ele entendesse que essa mulher não estava dando conta dos afazeres domésticos, de cuidar da casa, de cuidar dele, dos filhos, como deveria, ele poderia ir até o trabalho e dizer: ela não está dando conta, por favor, pode mandar essa mulher embora. Tá bom, Ângela. E ela era mandada embora, porque ela não dava conta. Então, esse lugar da culpa, da responsabilidade e do peso que a gente vai levando vida fora, ele também vem desse lugar, desta relação, e que foi mudando de 1970 para cá, mas ao mesmo tempo em que isso teve uma mudança bem significativa, também teve uma mudança aqui dentro, em que eu não me sinto culpada pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, em que eu fico: olha bem, sinto muito, vai lá e faz, não tá bom, vai lá e faz. A gente fica feliz com isso. Uma mulher, ela sai para o trabalho, ela sai para o mercado de trabalho, tendo a certeza de que eu posso dividir, de que eu posso ter certeza de que eu vou voltar. Se eu voltar um pouco mais tarde, o meu parceiro ou parceira vai dar conta daquilo que eu não consegui fazer sozinha porque moramos juntas ou moramos juntos? Será que a gente tem dentro desse lugar um espaço de cobrança do tem que, muitas vezes velado, e que vem meio mascarado com: nossa, você também não para em casa. Sabe aquelas piadinhas meia tonta? E que a gente fica dando risadinha também, como se não tivesse percebido a indireta do outro, mas aqui dentro fica: nossa, não tá errada, né? A pessoa não tá me cobrando, mas eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo. Quando a gente vai para esse lugar, esse é o mesmo modelo que nós temos lá da infância e que a gente tinha que fazer mais, que dar conta de tudo, que cuidar além do que deveria, que enfim, que fazer muito além do que poderia ser feito se nós estivéssemos no nosso lugar de mulheres, no lugar de homens, e se cada um se autorresponsabilizasse pelo: o que me deixa feliz hoje? O que eu não quero mais na minha vida? O que eu entendo que eu fiz demais, que eu dei demais? O que eu entendo que eu, por um motivo ou por outro, poderia ter feito diferente, poderia ter sido diferente? A gente não tem a menor noção. Então, quando chega uma mulher que ela diz: eu pago as contas da casa, eu pago isso, eu cuido das crianças, eu pago a escola, eu levo isso, eu levo aquilo, e você pergunta: mas peraí, você não tá com alguém na tua vida? E essa outra pessoa, ela faz o que? É muito ocupada. A outra pessoa é sempre muito ocupada, e aí eu acabo, para cada folgado existe um sufocado, e infelizmente o sufocado sou eu. A grande questão é que, além de sufocada ou de sufocado, a gente ainda fica cego, porque a gente ainda fica acreditando que tudo, inclusive o cansaço, é injustificado, porque eu nem precisava estar me sentindo tanto assim. Tem tantas mulheres que fazem tanto ou mais do que eu e que não reclamam. Por que eu deveria reclamar? Simples, porque eu não sou de ferro. E aí, neste momento, o grande desafio, acho que tem sido, né, olhar um pouco para todos os padrões de relacionamento que eu tenho até agora, ou que eu vivi até agora. Ter a consciência de que, se a minha vida, se eu chego no platô do zero, se eu chego à certeza de que tudo que eu estou vivendo está muito aquém do que eu acho que eu mereceria estar vivendo, se eu tiver a certeza de que a resposta é sim para tudo isso, o grande desafio é: o que eu vou escolher fazer diferente para que esse salto entre o -1 do zero, para que isso chegue no +1, para que eu consiga ficar minimamente em paz, independente dos resultados que isso terão na minha vida ou que isso vai ter na minha vida. Quando a gente tem esse espaço,
a gente se torna realmente autorresponsável, a gente se torna consciente do que eu quero e do que eu não quero. Enquanto a gente não vive esse lugar, que é muitas vezes profundamente difícil, porque muitas vezes é um lugar de você olhar e falar: por que eu fiz isso comigo a vida inteira? Onde é que eu me perdi de mim? Por que eu deixei de falar? Por que eu deixei de apontar? Por que eu silenciei quando deveria ter gritado? Por que eu passei a mão na cabeça quando na verdade eu deveria ter dito: aí, até quando vai ficar desse jeito? Por que eu não falei? Por que eu falei demais quando na verdade a pessoa não tinha ouvidos de ouvir? Todas essas situações, elas nos afastam da nossa energia, elas desequilibram, inclusive a nível hormonal, porque é quase tanta ficar fazendo: mana, me dá o carregador do celular, que ele tá aqui gritando: vou parar, vou parar, vou parar. Esqueci. Eu ia fazer ali uma live bem chique ali na varanda, mas não deu muito certo, porque era tanta criança lá fora gritando que não deu muito certo. Talvez seja esse aqui, ó, por favor. Não? E aí eu tive que improvisar aqui, porque não deu muito certo lá. E ele tá aqui gritando. Pronto. Pronto. Eu gostaria que você pensasse o que é que você quer para a sua vida, como é que você quer que seja a sua história, e que lugar na sua vida você está no zero, em que nível as tuas relações precisam passar pelo zero para que verdadeiramente vale a pena para você se manter em equilíbrio como energia feminina, sem precisar adoecer, sem precisar surtar, porque uma mulher em surto é uma mulher que já engoliu tanto sapo que é como se ela falasse: chega! Por que a gente não aprende a dizer chega em doses homeopáticas? Por que a gente não aprende a colocar limites em acordos que não estão bons para mim? Mas tá bom para você? Então tá bom para mim também. Por que a gente não aprende a dizer sim quando a nossa alma diz sim verdadeiramente? E principalmente, por que a gente tem essa dificuldade de dizer não? Eu não quero desse jeito, não vai ser assim para mim, não tô feliz, isso não me agrada, isso não acalma minha alma, não me deixa tranquila e principalmente não me deixa feliz. Esse é o lugar do zero, é o ponto neutro em que eu não preciso mostrar mais nada para ninguém, porque eu não dependo de ninguém, mas ao mesmo tempo eu também não sei que eu sou responsável e que eu posso fazer diferença na minha vida. Muitas vezes chegam nas vivências pessoas que dizem, que trazem informações de relacionamentos que você olha e você fala. E a pessoa começa falando como se a coisa fosse mais normal do mundo. E quando você encerra as vivências, a pessoa fala: eu não tinha noção. E aí quando é o homem e a mulher, ou os dois homens, ou as duas mulheres, quando eles estão juntos, é quase como se um olhasse e falasse: olha o que a gente está fazendo. Olha o que a gente fez até agora. Olha o quanto a gente poderia ter feito diferente, ter vivido diferente. O quanto poderia ser menos dolorido esse tempo todo, menos sofrido esse tempo todo. As pessoas fazem isso porque elas querem? Não. É porque elas são ruins? Também não. É porque elas não sabem fazer diferente. Elas não sabem construir uma história diferente. E quando a gente não sabe, a gente vai refazendo a história, indo do zero, voltando para o -1, do -1 vai para o zero, um passo para frente, 2 para trás. E aí, esse lugar de vamos dar um salto, é um lugar de maturidade. E a maturidade, ela vem como ponto do centro, né? Ele
ele te traz a força, a vitalidade, a energia que você precisa para posicionar-se diante do sim, posicionar-se de uma forma harmoniosa diante da vida e principalmente, né, acho que te torna muito mais pleno, muito mais plena para dizer isso aqui tá bom para mim e isso aqui não está bom para mim. Esse acho que talvez seja a grande lição dessa live de hoje, porque eu ter ouvido algumas coisas e acho que as nossas próximas lives acho que vão muito para esse sentido, de o que eu tenho feito para mim, em que nível eu tenho dito verdadeiramente sim para mim, para minha vida, para as minhas escolhas, quando na verdade eu estou dizendo sim só para o outro e não para mim. O que me falta ainda? Cuidar, fazer, modificar, construir. O que ainda me falta para que a vida seja mais gentil, para que a vida seja mais generosa, para que a vida seja uma construção verdadeiramente inteira para dois e não uma construção que satisfaz a um só. Eu falo que todo jogo, e aí a gente está falando inclusive do jogo da vida, ele é bom. Quando é bom para mim, é bom para você. Nossa, foi bom para você? Foi. Foi bom para você? Foi. Quando falo, foi bom, só que na hora que o outro vira as costas e fala, foi uma merda. Eu tenho que falar que foi bom. Por que você tem que falar que foi bom, quando na verdade não foi? Porque o outro não sabe, a bola de cristal não funciona. Então, nesse lugar do menos zero, é um lugar em que, primeiramente, eu preciso ter a honestidade de dizer o que para mim é importante, o que não tem nenhum valor, o que eu quero manter nessas relações, seja com alguém mais próximo, o que eu não quero de forma alguma que permaneça na minha vida, porque só quando eu tiver essa certeza eu vou poder construir uma relação mais saudável, me tornar mais inteira e ser muito mais feliz em todas as relações que eu estiver vivendo. E para isso, nós temos aí muitas práticas, né, que nos trazem a consciência de tudo que eu vivi, de todo o caminho que eu construí, mas principalmente o que é que eu vou fazer para que a minha vida seja daqui para frente mais inteira. E essas como fazer é o que a gente vai falar aí nas próximas lives, mas você quer ter um nível maior de profundidade, você quer começar a olhar e falar, não acredito. Você quer saber quantos anos você tem nas suas relações afetivas, nas suas relações sociais, nas suas relações no trabalho? Então, esteja certo de que nós vamos passar 3 dias, sexta, sábado, domingo, 10, 11, 12 de novembro, só em vivência do masculino e feminino. O Lecu que vai estar comigo numa das lives e ele tem sido meu parceiro aí. Então ele fica com os homens, as mulheres ficam comigo e nós temos práticas. Feminino se nutre de feminino, gente. Não adianta a gente esperar que os homens tenham ouvidos o tempo todo. E aí aquele pastor Cláudio, ele é muito bom. E teve uma gravação dele que ele fala assim, quando a mulher fala, você tá muito ocupado, o que ela quer dizer? Amor, desligue e pare tudo que você está fazendo e venha assistir televisão comigo. E aí ele desliga o laptop, ele fala, não amor, eu tô pronta, vamos assistir um filme? E aí ela levanta e fala, eu vou fazer a pipoquinha. Muitas vezes ele fala essas coisas a partir de uma perspectiva do masculino e ouvir algumas coisas que nós cobramos do masculino ou ouvir algumas coisas que o masculino cobra do feminino sem ter consciência, e isso não tem nada a ver com sexo, isso tem a ver com gênero ativo,
tanto em casais hétero como em casais homoafetivos. Isso tem a ver quem é que está com maior energia feminina na relação, quem é que está usando mais energia masculina na relação. E quando a gente olha para isso, você vai ter certeza de que muitas dessas relações em desequilíbrio, porque nós temos essas duas forças, masculino e feminino, atuando dentro de nós. Quando a gente olha para isso, você pode olhar e falar assim, não precisa mais ser desse jeito, mas enquanto eu não sei, vou continuando fazer mais do mesmo. Quando eu sei, eu posso falar, não, encerramos por aqui, vamos equilibrar isso aqui, vamos pôr ordem nessa bagunça, para que a minha vida seja mais leve, a sua também, e até agora eu não sabia. Devolvo para você a energia que eu tenho usado e que é tua. Você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu, e aí nós podemos seguir juntos por um novo caminho. Então, essa é uma vivência que ela traz isso, porque muitas vezes a mulher, ela busca esse homem ouvinte, parceiro 24 horas, ouvinte 24 horas, com toda a sutileza de detalhes que faz parte do feminino, enquanto esse homem ele fala, mas dá para editar a fita e falar só um pouco, não precisa contar que a mulher estava de vestido roxo, de mais não sei o que, não quero saber isso. O que aconteceu no final da festa? Foi boa ou não foi boa? Enquanto nós, enquanto mulheres, estamos aí querendo os detalhes da roupa de fulano, do perfume, do que tinha para comer, enfim, a gente quer detalhes. Ou seja, enquanto estamos com mulheres, nos abastecemos desse feminino. Os homens, enquanto estão entre eles se abastecem dessa força masculina. Fazemos prática juntos, masculino e feminino juntos novamente, separa masculino de um lado, feminino de outro, e a gente vai falar a linguagem que une masculino e feminino em vários exercícios, e eu não tenho a menor dúvida de que vai chegar momentos que você vai falar, nunca imaginei que ela pensasse desse jeito, ou nunca imaginei que eles pensassem desse jeito, para que ao final do nosso encontro a gente possa ter certeza de que existem energias masculinas saudáveis no planeta, assim como existem energias femininas saudáveis e em harmonia também no planeta. E quando a gente faz isso, é quase como se abrisse o peito mesmo, para que, apesar de toda a dor, eu me abro para viver uma relação saudável, eu me abro para o amor, eu me abro para a vida. E eu falo que as pessoas, acho que é muito da ressonância, as pessoas falam, tem trazido muito isso, né, de Eunice, eu quero um parceiro, eu quero uma parceira, e aí eu não consigo achar alguém que vale a pena de verdade. Eu falo, então tá, vamos olhar para isso, vamos olhar de fato o quanto de 0 a 10 você quer verdadeiramente, o quanto de 0 a 10 o discurso é um e a prática é outro, porque você está atraindo pessoas que não querem nada, e se você atrai pessoas que não querem nada, é porque dentro de você tem alguém que também não quer. Então o discurso é um, a prática vai para um lado totalmente oposto. E a gente vai falar sobre isso, sobre muito mais nas próximas lives. E se você quer verdadeiramente transformar a sua relação de harmonia, de equilíbrio, seja, Eunice, é só para casal? Não, não é só para casal. Aliás, é uma mulherada que busca, porque infelizmente não são todos os homens que sustentam a força do feminino nesse lugar de buscadoras, de querer discutir relação, de querer trazer movimentos novos e intensos para a vida, né? Isso muito mais é do feminino do que do masculino. Mas eu tenho uma notícia muito boa. Na última nós tínhamos 6 homens. 6? Tô corrigindo aqui, 6 homens, e foi muito legal perceber que a maioria deles tinham ali
relacionamentos afetivos e estavam totalmente abertos para serem pessoas melhores para si antes de tudo e qualquer coisa. E se você acha que você está pronta ou que você está pronto, deixa lá no direct, a gente manda todas as informações, porque nós estamos em setembro, outubro, novembro, 10, 11 e 12. Vamos na sexta, voltamos no domingo e eu tenho toda certeza de que assim como foi na vivência da criança, em que vocês chegaram de um jeito e saíram totalmente modificados, a vivência do masculino e feminino não deixa nada, pelo contrário, a desejar para a vivência da criança. Elas se complementam num nível tão profundo que a transformação, quer a gente queira, quer a gente pense nisso ou não, ela faz toda a diferença. Dúvidas? Bel, tudo bem? Márcia. Tico, tudo bem? Tudo bem, Eunice, Elaine, Silvia? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo aí vivendo relacionamentos afetivos saudáveis, todo mundo bem? Ou o tema pega mesmo e ninguém abre nem a boca? E aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, Eunice, é melhor não perguntar não, deixa quieto. Deixa eu pensar primeiro, deixa eu tentar chegar no zero, para que a partir do zero as coisas fiquem melhores. Que bem, você já está aqui em Salvador, eu estou aqui em Porto Seguro. Se tiver por aqui, a gente consegue se ver por aqui, porque em São Paulo não deu muito certo. Dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? Pelo visto, não. Eu espero que eu tenha conseguido tirar você do -1. E se eu não conseguir tirar você do -1, que você pelo menos tenha motivos para começar a refletir em que lugar eu estou nessa régua da vida. Se eu vou permanecer no -1, se eu já estou no +1, ou se já está no momento de eu sair do zero, voltar para o -1 ou dar um salto para o +1. Tudo isso é escolha. Para cada escolha a gente faz uma renúncia. E eu, se fosse você, entrava nesse fluxo de questionar que lugar que eu tô dentro das minhas relações, dentro da minha vida, que lugar as pessoas, que eu tenho colocado as pessoas a ponto de justificar porque eu tô sozinha, porque eu vivo um relacionamento que não tá bom, enfim, tem muitas coisas aí que podem ser questionadas a partir disso, ok? Nos vemos na terça-feira que vem, porque ninguém tem pergunta. Nos vemos na terça-feira que vem, às 20 horas. E, por favor, entrem aí em contato pelo direct, se você se mobilizou muito com tudo isso, se o cabeção ficou pensando muito, cobrando muito, trazendo muitos questionamentos, entre em contato e a gente se fala, tá bom? Um beijo no coração, obrigada por estarem aqui e que a gente possa se ver na próxima terça-feira, trazendo aí reflexões a partir dessa live de hoje. Muito provavelmente, acho que dia 29, vai estar eu e o Lecu, que a gente avisa para vocês, e eu não tenho menor dúvida de que ver perspectivas tão diferentes a partir do mesmo assunto vai levantar muitas questões também para vocês. E se você quiser mudar, se inscreve rápido, porque na criança foram 40 pessoas, o limite é 50 pessoas para o feminino e masculino. E se você quer estar junto, corre e faz sua inscrição, porque quem foi já correu bem para fazer a dela, tá bom? Um beijo no coração, até terça-feira que vem.